Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu aproveitei o Veda para reciclar uma tag minha que eu criei quando eu não tinha nem canal ainda. Na verdade, eu acho que eu já tinha, né, dentro de mim essa vontade de produzir conteúdo literário no YouTube, mas ainda não tinha assumido a coragem e a responsabilidade. Então eu gravava um vídeo ou outro, postava no blog mesmo, e um dia eu resolvi falar sobre alguns começos de livros que me eram muito caros. Eu sou uma pessoa viciada em começos, as minhas amigas sempre zoam, porque eu decoro primeiras frases de livros. Quando eu tô em livraria, eu sempre quero ler a primeira frase de algum livro que me atrai, enfim. Então eu fiz esse vídeo, eu vou colocar o link aqui nos cards, onde eu citei começos de livros que, enfim, eu achava maravilhosos. Eu mesma falei que eu não sabia direito se aquilo era uma tag, se alguém já tinha feito, mas enfim, aparentemente ninguém tinha feito, porque algumas pessoas começaram a fazer na época e relacionar com o meu vídeo. Mas talvez você já tenha visto essa tag por aí e não saiba que ela é minha, porque certas youtuber famosa, viciada em cobrar créditos dos outros para respirar na internet, respondeu e não disse que a tag era minha. Por quê? Né? Porque ela quer que dê os créditos pra ela de absolutamente tudo e pisa em cima de youtubers menores, né? Então, vocês sabem de quem que eu tô falando, eu não vou citar nomes, o meu vídeo vai estar aqui. E quando eu tava planejando o Veda, eu percebi que eu queria trazer essa tag novamente pra citar alguns outros começos que me marcaram depois que eu gravei aquele vídeo. Então, trouxe aqui alguns livros. Eu vou começar falando de um começo de um livro que eu não tenho ele físico aqui. Então eu anotei ele aqui logo. E eu vou começar por ele, que é o começo de Paula, da Isabel Allende. Paula é um livro de não ficção, em que ela escreve para a filha dela, que estava em coma. E ela vai falar sobre a família, sobre o que está acontecendo e muito sobre a história do Chile também. E a primeira frase do livro é: ouve, Paula, vou te contar uma história para que, quando acordes, você não se sinta tão perdida. É tão bonita essa primeira frase, toda vez que eu lembro dela me arrepia, assim, até os pelos da nuca, porque ela conta tanta coisa, é um livro grande e muito emocionante, e essa primeira frase sintetiza tanto. Pra mim, o amor de mãe e a preocupação de mãe fica tão latente nela, que a filha dela tá ali em coma e ela quer contar, quer falar com a filha, pra que quando ela acordar ela possa ler e ela, né, não se sinta tão perdida. Eu acho que essa frase é uma síntese do livro que é, assim, encantadora, e eu sempre vou lembrar dessa frase, sempre vou me arrepiar quando eu pensar nela. Outra frase que eu trouxe aqui é de Dias de Abandono, da Helena Ferrante, que é um começo também super potente, que você abre o livro, já sabe a que ele veio e já tem que se preparar para as porradas que vem adiante, que é: uma tarde de abril, logo após o almoço, meu marido me comunicou que queria me deixar. Fez isso enquanto tirávamos a mesa. As crianças brigavam, como sempre, no outro cômodo. O cachorro sonhava resmungando ao lado do aquecedor. E é assim, sem preliminar nenhuma, que o marido fala pra ela que ele quer se separar e que ela conta pra gente sobre a história que ela vai narrar em seguida sobre esses dias de abandono. É uma frase também que é uma grande síntese de tudo que o livro traz. E eu acho incrível quando os autores conseguem colocar tanta certeza do que vem pela frente logo na primeira frase. Outras eu já gosto mais porque são poéticas e mágicas. E Noite de Alface é um livro que as pessoas sempre zoam da minha cara, porque eu sempre repito o começo dele, mas ele é encantador. E eu vou ler pra vocês, então. Quando Ada morreu, as roupas ainda não tinham secado. O elástico das calças continuava úmido, as meias grossas, as camisetas e as toalhas de rosto penduradas do avesso. Nada estava pronto. Havia um lenço de molho dentro do balde, os potes de recicláveis lavados na pia, a cama desfeita, os pacotes de biscoito abertos em cima do sofá. Ada tinha ido embora sem regar as plantas. As coisas da casa prendiam a respiração e esperavam. Desde então, a casa sem Ada é de gavetas vazias. É claro que, quando eu vou indicar esse livro para as pessoas, eu falo desse começo, eu não cito isso tudo. Geralmente eu faço uma condensação e eu falo: quando Ada morreu, as roupas ainda não tinham secado. Desde então, a casa sem Ada é uma casa de gavetas vazias. Mas eu acho esse parágrafo tão potente também, e tão mágico. Não, ele não diz a que o livro veio, esse livro... ele é uma caixinha de surpresas, assim, mas ele vai apresentar, então, pra gente o cara que ficou viúvo de Ada. Eu esqueci qual que é o nome dele, deixa eu ver se tem aqui. Bati o olho na sinopse e não achei. Mas ele vai apresentar, então, pra gente esse velhinho
e essa casa que ficou sem a Ada, e vai mostrar, né, vai começar falando sobre como a vida era sempre os dois ali juntos, um sempre contava com o outro, eles eram um casal que eles não tiveram filhos, eles envelheceram juntos, e enfim, ela deixou a casa lá, com tudo respirando, esperando pra ela, e de gavetas vazias, e é assim que ele se sente na vida também. Então, meu Deus, que primeiro parágrafo, senhoras e senhores. Outra primeira frase que eu trouxe já é mais engraçada. Eu acho muito legal reparar em primeiras frases de calhamaços, de histórias longas, porque, né, tipo, são quase 1000 páginas, eu fico muito curiosa pra saber o que levou o autor a começar a escrever escolhendo aquilo como ponto de partida. E a Margaret Mitchell faz uma coisa muito engraçada aqui, que é começar um livro de quase 1000 páginas com uma leveza, assim, impressionante, tipo, partindo do nada. Tipo assim, parece que ela tava afim, ela começou mesmo a escrever o livro desse jeito, sabe? Que foi: Scarlett O'Hara não era linda, mas os homens raramente se davam conta disso quando enredados por seus encantos. É muito bom, é muito bom. Eu sempre penso nessa frase também quando eu penso de O Vento Levou, e eu sempre penso nessa frase também quando eu penso no filme de O Vento Levou, porque a gente começa aqui com Scarlett O'Hara não era linda, e aí a gente tem uma mulher maravilhosa fazendo o papel, eu esqueci o nome da atriz, Vivien Leigh. A gente tem a Vivien Leigh fazendo esse papel, então se aquela Scarlett não era linda, eu não sei o que sobrou pra gente, né, meias mortais. Mas eu acho muito divertida essa primeira frase, e é um livro que tem tanto, é uma história enorme de guerra e cheia de reviravolta, e Scarlett O'Hara não era linda, tá? Isso que é muito importante pra um ponto de partida. O primeiro vídeo de começos inesquecíveis é Harry Potter. E embora eu tenha colocado aqui começos inesquecíveis, vocês viram que eu precisei de colinha pra todos eles, porque eu não lembro ipsis literis. O Harry Potter, por sua vez, eu fiz questão de nem pegar, porque eu sei de cada vírgula dele e é outro começo que me emociona. Nem tanto por ele sozinho, mas por pensar que essa foi a primeira frase de uma grande obra e que marcou muito a minha vida, né? Eu tenho tatuada no meu braço a primeira frase, difícil de mostrar na câmera, a última frase de Harry Potter, do último Harry Potter, junto com Vira-Tempo, que é All Was Well, tudo estava bem, porque eu lembro que eu fechei esse livro e eu vi a sua cicatriz não doía há 19 anos, tudo estava bem. E aquele tudo estava bem depois de tudo que eu vivi com Harry Potter, né, me marcou muito. Eu tinha 17 anos, eu vivi a grande parte da minha infância e adolescência com a série, e eu tô enrolando aqui pra falar a primeira frase, mas é porque eu sempre me emociono também quando eu penso nela, que é: o senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhava de dizer que eram perfeitamente normais, thank you very much. É muito bem obrigada em português, mas eu adoro esse thank you very much, porque é muito a cara dos Dursley. E eu também amo que a J.K. tenha começado a sua história dessa forma, né, falando dos Dursleys, que, tipo, no fim das contas, quem são os Dursley na fila do pão de toda essa história, mas que eles estão presentes sempre, e é uma coisa que já deixa contraposto toda essa questão do mundo de magia, de bizarrice que a gente vai ter pela frente, porque o senhor e a senhora Dursley, eles não, eles são perfeitamente normais, thank you very much. Então eu amo muito, muito, muito essa frase. Outro livro que eu trouxe aqui é uma porrada, também no estilo Dias de Abandono, que sem preliminares já quer te mostrar que veio, que é Canção de Ninar, da Leila Slimani. Nossa, tá cheio de poeira esse livro, Deus me livre. Quem já leu sabe do que eu tô falando, e eu também, foi um começo que eu peguei assim, folheando na livraria, e eu levei um susto. A primeira frase desse livro é: o bebê está morto. E ele fica ainda melhor, porque logo em seguida ele fala, não, a última frase do capítulo, que reitera isso, né? Adam está morto, Mila não vai resistir. Porque esse livro ficou muito famoso, né? Foi lançado acho que em 2017. E a gente tem a história, sim, de uma babá que assassina as crianças. Eu não consigo parar de limpar. Que assassina as crianças, que ela tomava conta. E logo na primeira frase do livro a gente sabe que o bebê não vai sobreviver. E aí ela conta-se um pouco sobre a cena do crime. E reiteram embaixo que o bebê está morto e que a outra criança não vai resistir tampouco. Tudo isso em 3 páginas. E você abrir um livro chamado Canção de Ninar e ver que a primeira frase é: o bebê está morto, não tem como passar ileso a isso, né? Não tem como seguir a sua vida indiferente. Por último, eu queria falar que eu não coloquei em ordem esses livros, eu botei eles numa pilha na minha frente à medida que eu fui pegando na estante e eu fui falando. E quem ficou por último foi Gabriel Garcia Marques.
em 100 Anos de Solidão, que é um dos meus livros favoritos da vida. Foi o meu livro favorito de 2018, eu sou completamente apaixonada por ele. E a primeira frase também é icônica e muito bacana, né? É uma história que fala de uma família, né? Da família Buendia, durante 100 anos. E ela começa no meio, assim, né? Ela não te fala do final, nem te fala do começo, ela vai do meio antes de começar a explicar. Que muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Muitos anos depois de quê? Quem que é Aureliano Buendia na fila do pão, né? Então a gente vai começar então a desbravar essa história para tentar entender em que geração estávamos, quem era ele, por que que ele estava diante do pelotão de fuzilamento e por que que ele foi conhecer o gelo. O que é conhecer o gelo, né? E eu sempre penso sobre 100 Anos de Solidão, que esse é um livro em que Gabo resolveu se divertir, que ele sentou e falou assim, vou escrever um livro e eu não vou me podar. Eu vou botar tudo que eu quero, toda ideia doida que eu tiver eu vou colocar. E eu acho que essa primeira frase faz muito parte disso, né? Que é uma ideia muito interessante pra um título, muito engraçada e que, enfim, já coloca a gente no clima da história logo de cara. Eu sou viciada em começos, viciada em primeiras frases, então eu vou ficar muito feliz se mais gente gravar esse vídeo agora que eu tô dando uma recapitulação nele. Darem os créditos, é claro, e me convidarem pra conferir. Se vocês não tiverem canal, não quiserem gravar vídeo, comentem aqui embaixo quais são os seus começos preferidos, porque eu vou adorar saber. Então é isso, obrigada por estarem aqui acompanhando esse Veda. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até amanhã. Tchau!